sobre prevenção e combate a incêndio nesse nosso terceiro módulo do curso de NR10, ok? Bom, vamos definir o fogo, tá? Fogo é o processo de combustão entre 4 elementos: o combustível, o comburente, o calor, a reação em cadeia, ok? Nós vamos descrever passo a passo que seriam esses quatro elementos. Eles são representados, na verdade, os três principais, que é o combustível, o comburente e o calor, no chamado triângulo do fogo, tá ok? Onde o combustível ele pode se apresentar de forma sólida, líquida ou gasosa, né? O comburente é o oxigênio com uma concentração acima de 13%, e o calor é a energia que vai provocar, né, o calor e dar início à reação da combustão. O combustível, né? Então vamos definindo aí passo a passo o que é cada elemento desse nosso triângulo do fogo. É todo material que queima. São sólidos, líquidos e gasosos, sendo que os sólidos e os líquidos se transformam primeiramente em gás pelo calor e depois inflamam, tá certo? Os exemplos dos sólidos: madeira, papel, tecido, algodão. Então a gente vê assim que incêndios de grande proporção às vezes ocorrem em fábricas de tecido, de papel, né? Aqui no Rio de Janeiro, os barracões de escolas de samba possuem muito material que é inflamável, né? Que compõe as alegorias. Então os incêndios acabam tendo uma quantidade boa de combustível e se tornam em proporções elevadas, tá? Líquidos voláteis são os que se desprendem, se transformando, na verdade, ali em gases inflamáveis à temperatura ambiente. Então, a gente tem o álcool, o éter, a benzina, como exemplo. Não voláteis são os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores do que ambiente, né? O exemplo é o óleo, a graxa, entre outros. Os gasosos, a gente pode citar butano, propano, etano, tá certo? E o comburente? O comburente basicamente é o oxigênio, que é o elemento ativador do fogo, que se combina com os vapores inflamáveis dos combustíveis, dando vida à chama e possibilitando a expansão do fogo. Compõe um ar atmosférico na porcentagem de 21%, sendo que no mínimo exigível para sustentar a combustão é de 16%. Tá ok? O calor. O calor é uma forma de energia, é o elemento que dá início ao fogo e é ele que faz com que o fogo se propagar. Então, na verdade, a energia elétrica ela vai participar, se a gente começar a linkar com a questão do incêndio, na parte do calor, tá ok? Pode ser uma faísca, e essa faísca pode ser originada, né, às vezes por uma emenda mal isolada, tá ok? Isso sempre trazendo para o contexto da elétrica. Uma chama ou até um superaquecimento em uma máquina e aparelhos energizados. Reação em cadeia, a gente vai ter, na verdade, a reação em cadeia. Após iniciarem a combustão, geram mais calor. Esse calor provocará o desprendimento de mais gases e vapores combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia ou reação em cadeia, que, em resumo, é o produto de uma transformação gerando outra transformação. Tá ok? Dentre as ações de prevenção e incêndio, pode-se destacar algumas simples que podem evitar desastres. Então, a gente vai ver procedimentos relativamente fáceis, tranquilos de serem feitos, que podem, né, na verdade, servir de medida de prevenção e evitar o acidente. Tá ok? Proibição do fumo em local onde existam grandes quantidades de materiais combustíveis, tá ok? Isso está relacionado até também a uma questão de educação. Não armazenar materiais sem que haja ordem e limpeza no local. Então, logicamente, se a gente está trabalhando com produtos que possam ser inflamáveis, né, materiais que possam vir a propagar chamas, eles precisam estar organizados, eles precisam estar bem armazenados, o local precisa ter
ordem para que o acesso a ele, né, em uma situação de perigo, possa ser também facilitado, ok? Utilizar a desenergização do ambiente ao final do expediente de todos os equipamentos elétricos utilizados em todos os setores da empresa. Então, para evitar o risco de um centelhamento, né, ou simplesmente um equipamento que entrou em curto-circuito ou entrou em sobrecarga, começou a aquecer, gerando a fonte de calor para o triângulo do fogo, se não existir nenhum técnico, se não existir nenhum operador por perto para poder fazer uma intervenção e eliminar a situação de risco, o acidente, o incêndio pode ocorrer. Então, na verdade, por um protocolo de segurança, o interessante é você desenergizar tudo, né? E aí, tranquilamente, isso não vai ocorrer. Proibir a utilização de derivação do tipo T e extensões elétricas que são totalmente condenadas pelas normas técnicas e responsáveis pelos grandes incêndios. Essa derivação em T são aquelas emendas, né? Onde você pelo menos ali tem 3 pontos que isso é feito. Como é uma quantidade relativamente maior, né, do que simplesmente 2 condutores sendo emendados, a chance de existir uma folga, a chance de existir um mau contato acaba aumentando, né? Com relação às extensões, está sendo justamente por causa de sobrecargas. E quando a gente tem várias extensões, além de você ter, às vezes, muitos equipamentos num ponto só, o consumo ali aumenta. E às vezes o usuário ele simplesmente não pode, ele acaba não percebendo que ele está gerando uma sobrecarga para o circuito, né? Os famosos benjamins, né? Que o pessoal liga tudo quanto é equipamento num único ponto e ali a gente entra na questão de poder ter um mau contato, de poder ter a sobrecarga, né? Daquele benjamin ali começar a aquecer, derreter e aí a gente tem a fonte de calor para poder gerar o incêndio, tá certo? Manter produtos voláteis como álcool de cozinha e fósforos longe do alcance de crianças em local ventilado e afastado de fontes de calor, né? Essa questão de manter longe de criança, logicamente que a criança ainda pode fazer a ingestão desse tipo de produto, mas a criança, às vezes, pela ingenuidade, abre, esparrama, né? E ali por uma questão dela tentar conhecer algo novo, ela pode cometer uma falha sem querer, né, logicamente, né, pela ingenuidade dela, e gerar uma situação de risco, tá ok? A questão do seu local ventilado, para que esses gases, se tiver algum gás, né, que possa vir a escapar para o ambiente, ele poder se dispersar, ele não se concentrar, né? E, logicamente, né, afastado das fontes de calor, porque se você tiver o produto, né, que é o combustível, misturado com a fonte de calor, provavelmente você vai ter o comburente, que é o oxigênio, no ambiente, e isso vai levar à combustão. As classes de incêndio, né, elas vão ser classificadas, a gente vai ver cada uma delas passo a passo. A classe A caracteriza pelo fogo em materiais sólidos, né, queimam em superfície e profundidade. Após a queima, deixam resíduos, brasas e cinzas. Esse tipo de incêndio é extinto principalmente pelo método de resfriamento e às vezes pelo abafamento através de jato pulverizado, tá ok? O classe B caracteriza-se por fogo em combustíveis líquidos inflamáveis. Queimam em superfície, após a queima não deixam resíduo. Esse tipo de incêndio é extinto através pelo método de abafamento. Ok? A gente daqui a pouco vai ver o que seria esse método. Classe C caracteriza pelo fogo em materiais e equipamentos energizados, geralmente equipamentos elétricos. A extinção só pode ser realizada com agente extintor, não condutor de eletricidade, nunca com extintores de água ou espuma. O primeiro passo no incêndio classe C é desligar o quadro de força, pois assim ele se tornará um incêndio de classe A ou B. Então, essa questão de você desligar o quadro de força é você extinguir a fonte de calor, tá certo?
Classe D. Caracteriza-se por fogo em materiais pirofóricos, tá ok? Alumínio, antimônio, magnésio, são difíceis de serem apagados. Esse tipo de incêndio é extinto pelo método de abafamento. Nunca utilizar extintores de água ou espuma para a extinção do fogo, tá ok? Bom, vamos agora aqui falar sobre esses métodos, né? Nós vimos as classes anteriormente, foi citado os métodos de extinção, agora a gente chega a falar de forma mais específica, tá ok? Partindo do princípio de que, para haver fogo, são necessários o combustível, o comburente e o calor, formando o triângulo do fogo, ou mais moderadamente, o quadrado ou tetraedro do fogo, tá certo? Quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia, para nós extinguirmos o fogo, basta retirar um desses elementos. Com a retirada de um desses elementos do fogo, temos os seguintes métodos de extinção: extinção por retirada do material, por abafamento, resfriamento ou extinção química, tá? Então é fácil. Se você tem o triângulo do fogo ocorrendo, né, ou o tetraedro ocorrendo naquele ponto, se você eliminar um dos elementos que fazem falta, que fazem parte, você gera uma lacuna e você interrompe o processo. Bom, a extinção por retirada do material, tá ok? Então, se o material está inflamando, né, está pegando fogo, se você fizer a remoção dele, você vai conseguir fazer essa extinção. Então, o método vai consistir em duas técnicas: retirada do material que está queimando, retirada do material que está próximo ao fogo, correto? A gente tem um desenho para poder ilustrar, a gente percebe que o material sai do triângulo e aí a gente consegue fazer a extinção. Extinção por retirada do comburente, no caso, o oxigênio. Então, o método mais simples é o abafamento, tá ok? Você conseguir ali bloquear o oxigênio, você tira ele do triângulo e você consegue fazer a extinção, tá ok? Extinção por retirada do calor, ou também, né, o chamado resfriamento. Esse método consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor, até que o combustível não gere mais gases ou vapores e se apague, tá ok? A extinção química ocorre quando interrompemos a reação em cadeia. Esse método consiste no seguinte: o combustível, sob a ação do calor, gera gases e vapores que, ao se combinarem com o comburente, formam a mistura inflamável. Quando lançamos determinados agentes extintores ao fogo, suas moléculas se dissociam pela ação do calor e se combinam com a mistura inflamável, gás ou vapor mais comburente, formando uma mistura não inflamável, ok? Então a gente vai fazer uma salada diferente para evitar que a reação continue, tá certo? Bom, vamos falar aqui sobre os tipos de extintores, né? Um tópico bastante importante, ainda mais quando nós falamos sobre a questão da extinção, tá ok? Os extintores de água, tá ok? Que é o tipo classe A, indicado para incêndios da classe A, seu princípio de extinção é por resfriamento e agem em materiais como madeira, tecidos, papéis, borrachas, plásticos e fibras orgânicas. É proibido seu uso para incêndios de classe B e C. Como o nosso foco aqui é NR10, né, um extintor classe A, ele não é recomendado, né, para incêndios provocados através de circuitos elétricos, tá ok? O de gás carbônico, né, o de CO2, é indicado para incêndios de classe B e C. Seu princípio de extinção ocorre por abafamento e resfriamento e age em materiais combustíveis e líquidos inflamáveis, e também contra fogo oriundo de equipamentos elétricos, ok? Então, esse aí é um dos que a gente poderia estar utilizando quando a gente está focando, né, justamente na parte de incêndios em infras elétricas.
Pó químico do tipo BC é indicado para incêndios de classe B e C. Seu princípio de extinção é por meio de reações químicas. E o de pó químico ABC é indicado para os incêndios de classe A, B e C. Seu princípio de extinção é por meio de reações químicas e abafamento, né? Que aí já engloba os incêndios do tipo classe A, e pode ser utilizado, na verdade, né, para qualquer tipo de situação. Ele é um extintor de uso geral, tá ok? Em casos de incêndio, tá ok? Recomenda-se manter a calma, evitando pânico, correrias e gritarias, né? Às vezes a situação realmente leva ao pânico, mas quanto mais calmo você estiver, melhor vai ser o seu raciocínio para uma tomada de atitude, tá ok? Acionar o corpo de bombeiros no telefone 193, né? Usar os extintores ou meios disponíveis para apagar o fogo. Então, com calma, ver qual é o tipo de extintor, se é a classe A, B, C, identificar isso antes de fazer o uso dele. Às vezes o uso do extintor errado pode agravar o problema, tá ok? E aí, normalmente, o que a gente vê em situações como essa é o afobamento da pessoa, devido ali ao nervosismo da situação, tá certo? Acionar o botão de alarme mais próximo ou telefonar para o ramal de emergência quando não se conseguir a extinção do fogo. Então, isso assim, são alguns protocolos, isso a gente vê em empresas, né? Alguns tipos de protocolos, de ações em casos de incêndio, tá ok? Fechar portas e janelas, confinando o local do sinistro, isolar o material combustível e proteger os equipamentos, desligando o quadro de luz ou o equipamento da tomada, né? Então, se não tem como chegar até o quadro, se o acesso está difícil por causa do incêndio, desligar o equipamento da tomada. Comunicar o fato à chefia da área envolvida ou responsável do mesmo prédio, tá ok? Armar as mangueiras para extinção de fogo, se for o caso, tá certo? Dependendo da origem, tá ok? Existindo muita fumaça no ambiente ou local atingido, usar um lenço como máscara, se possível molhado, cobrindo o nariz e a boca, justamente para diminuir, né, a inalação de CO2, ok? Que pode provocar tontura e desmaio, e aí a pessoa simplesmente não consegue sair do recinto porque desmaiou ou porque teve ali algum tipo de problema ocasionado pela inalação do CO2. Para se proteger do calor irradiado pelo fogo, sempre que possível, manter as roupas molhadas, cabelos e sapatos ou botas. Então, se for possível molhar o corpo para você atenuar a sensação provocada pela radiação do fogo, né, vai auxiliar nesse ponto de isolamento térmico com a incidência de calor, ok? Em casos de confinamento pelo fogo, recomenda-se, né, procure sair dos locais onde haja muita fumaça, mantenha-se agachado bem próximo ao chão onde o calor é menor e ainda existe oxigênio. A tendência do ar quente, né, é sempre subir, então o gás carbônico junto com a massa de ar quente tende a subir, ok? No caso de ter que atravessar uma barreira de fogo, molhe todo o corpo, roupas e sapatos, encharque uma cortina e enrole-se nela. Molhe um lenço e o amarre junto à boca e ao nariz e atravesse o mais rápido que puder. Então você faz uma proteção para o corpo, uma proteção para suas vias aéreas, né? E tenta atravessar da maneira mais rápida possível. Bom, a gente chegou ao final. O próximo módulo será EPI e EPC. Espero que todos tenham gostado e até a nossa próxima aula.